Você está trabalhando mais do que nunca. Acorda cedo, dorme tarde, faz hora extra, não tira férias. E ainda assim, no final do mês a sensação é a mesma. Não foi suficiente. A conta não fechou, a dívida continua, a paz não veio. Você faz mais, ganha mais, gasta mais, deve mais. E o ciclo recomeça. Isso não é má sorte. Não é falta de talento. É uma relação com o dinheiro que ninguém te ensinou a questionar. Os estoicos não eram monges rejeitando moedas numa caverna. Eram imperadores administrando a economia do mundo, senadores negociando fortunas. Eles dominaram algo que a maioria das pessoas nunca domina: a relação entre a mente e o dinheiro. 10 leis que ninguém te contou. Começa agora. Lei 1, a lei da moeda invisível. Existe um ativo que você possui em quantidade limitada, que não aparece em nenhum extrato bancário, que não tem app para monitorar e que, quando acaba, não volta. Tempo. Você protege furiosamente cada real da conta corrente, mas deixa horas escaparem sem reação. Quantas horas desta semana foram para conversas que não constroem nada? Para rolagem de tela sem destino? Para preocupações com coisas fora do seu controle? Você não reagiu, simplesmente abriu a porta e deixou entrar. Sêneca viu isso nos homens mais ricos de Roma. Senadores com fortunas inimagináveis que não tinham um minuto de paz. Escreveu no Tratado sobre a brevidade da vida: a maioria dos homens é mesquinha na preservação das suas propriedades, mas são os maiores esbanjadores da única coisa na qual seria correto ser avarento: o tempo. O dinheiro é renovável. Você pode perder tudo hoje e recuperar em 10 anos. O tempo não aceita segunda chance. Nenhum homem na história comprou de volta uma hora que passou. A ferramenta é o cálculo de conversão. Antes de qualquer compra, não olhe o preço em reais. Divida o valor pelo que você ganha por hora. Aquele celular de R$5.000, com hora de trabalho valendo 50, custa 100 horas da sua vida. 100 horas de reunião, de trânsito, de chefe difícil. Vale? Se a resposta for não, você não economizou dinheiro. Você comprou de volta pedaços da sua liberdade. Lei 2, a lei do alvo móvel. Pensa no salário que você ganhava 5 anos atrás. Aquele que, se aparecesse na conta, resolveria tudo. As chances são grandes de que hoje você ganhe esse valor ou mais. E a paz não veio. As contas assustam do mesmo jeito. O extrato fecha no negativo da mesma forma, só que agora com parcelas maiores. A neurociência chama isso de adaptação hedônica. Toda conquista nova gera prazer por horas, às vezes dias. Depois o sistema nervoso normaliza. O carro novo vira só o carro. A promoção vira ansiedade pela próxima. O apartamento maior vira só o lugar onde você mora. E o cérebro empurra o alvo 10 metros para frente. Sempre. Epicteto não falava disso de uma cadeira confortável. Era propriedade de outro homem. Seu dono quebrou sua perna. Sem um centavo, sem liberdade, era mais rico em sabedoria do que senadores nadando em ouro. Me conta aqui nos comentários, qual dessas 10 leis mais chegou em você hoje? Uma palavra é suficiente. Eu leio cada comentário. Epicteto ensinava: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Não é que posses sejam erradas, é que quando os desejos não param de crescer, nenhuma posse é suficiente. É beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. A ferramenta é o teto financeiro. Escreve o valor exato que você precisaria ganhar por mês para cobrir suas necessidades reais, sem luxo, sem capricho, sem impressionar ninguém. Toda vez que a vontade de consumir aparecer, olha para esse número e pergunta: isso me aproxima ou me afasta da minha paz? Se afasta, não é o objeto que você precisa. É silêncio interno. Lei 3. A lei do inverno voluntário. Tem um medo que governa 9 em cada 10 decisões financeiras que você toma. Você provavelmente não sabe o nome dele. É o medo da ruína, o pânico surdo de ser demitido, de a empresa falir, de acabar sem nada. Esse medo te faz engolir chefe tóxico. Te mantém preso em profissão que te consome. Te acorda às 3 da manhã com o coração disparado olhando o saldo. E aqui está o mais cruel. Esse fantasma não precisa se materializar para te destruir. Ele te destrói só de existir na sua imaginação. O medo da pobreza destrói mais vidas do que a pobreza em si.
Sêneca entendeu que não é o tombo financeiro que quebra o homem, é a expectativa do tombo. A antecipação pesa mais que a coisa real. Então criou o antídoto que parece loucura. Nas cartas a Lucílio aconselha reservar certos dias para se contentar com a comida mais escassa, com roupas ásperas, e perguntar a si mesmo: é esta a condição que eu temia? Ele, um dos homens mais ricos de Roma, comia como pobre, dormia no chão duro, vestia a pior roupa. Não como castigo, como treinamento de guerra. Porque quando você simula a perda e sobrevive à simulação, o fantasma que te controlava era feito de fumaça. E quando o medo da ruína evapora, algo muda. Seu chefe perde o poder absoluto sobre a sua mente. O risco do negócio novo para de paralisar. Você olha para o emprego tóxico e pensa: se me mandarem embora, sobrevivo. Isso é liberdade. Lei 4. A lei do território fechado. Você chega do trabalho e abre o celular. Manchete sobre inflação. 3 notícias sobre juros. Risco de recessão. Vai dormir com aperto no peito. Acorda, olha o saldo. Está exatamente igual. Nada mudou, exceto que você tem menos energia e mais angústia. Quantas horas desta semana você gastou reclamando do governo, da gasolina, do preço do aluguel? E qual foi o resultado prático dessas reclamações na sua conta bancária? 0. A única coisa que diminuiu foi a sua energia mental. Reclamar do que não depende de você é a forma mais eficiente de desperdiçar o combustível que deveria ir para mudar o que depende. Epicteto resumiu em uma linha: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão a opinião, a intenção, o desejo, a aversão. Não estão o corpo, a propriedade, a reputação e o cargo. Marco Aurélio governou o maior império da história durante pragas, guerras e traições dentro de casa. Não reclamava do que não controlava. Dirigia cada gota de energia para o que podia fazer com as próprias mãos. A ferramenta é a parede de 60 segundos. Toda vez que você se pegar reclamando do que está fora do seu controle, pare, respire e nos próximos 60 segundos redirecione essa energia para uma ação concreta dentro do seu poder. Abrir um livro, mandar um currículo, cortar um gasto inútil, ligar para um cliente. 60 segundos para transformar reclamação em construção. Lei 5. A lei da riqueza silenciosa. O imposto mais destrutivo da sua vida não é cobrado pelo governo. É cobrado pelo ego. E você paga voluntariamente todo mês, achando que está investindo na imagem. Quantas compras dos últimos 6 meses foram porque você realmente precisava? Quantas foram porque alguém ia ver que você tinha? O celular financiado em 12 vezes com juros absurdos. O tênis de marca que custa um salário mínimo. O carro alienado em 60 parcelas, que parece corrente elegante mais do que liberdade. Nós gastamos dinheiro que não temos para comprar coisas que não precisamos com o objetivo trágico de impressionar pessoas que não se importam conosco. A ferramenta é o espelho invertido. Antes de qualquer compra, honestidade implacável. Se ninguém nunca soubesse que eu comprei isso, eu ainda compraria? Se a resposta for não, você flagrou o ego, tentando assinar o seu cartão por você. A lei do território fechado tem uma aplicação que vai além das finanças. Toda a energia que você joga em reclamações sobre o que está fora do seu controle é energia que não vai para o que está dentro. E a soma dessas decisões ao longo do tempo determina se você está construindo ou apenas se sentindo ocupado. Marco Aurélio entendia que o poder real não estava em mudar o que o mundo faz, mas em dominar as próprias reações diante do que o mundo faz. Essa distinção, aplicada ao dinheiro, muda completamente onde você coloca o esforço. A lei do inverno voluntário tem um efeito secundário que Sêneca observou nos romanos e que continua valendo. Quando você para de depender do conforto para funcionar, as escolhas financeiras mudam de qualidade. Você para de tomar decisões a partir do medo de perder o que tem e começa a tomar decisões a partir de clareza sobre o que realmente importa. O emprego tóxico que você aguenta porque tem medo de ficar sem renda começa a parecer exatamente o que é: uma prisão voluntária. E sair dela começa a parecer possível.
O cálculo de conversão que a primeira lei propõe muda silenciosamente a relação com o consumo. Você não para de comprar. Para de comprar sem consciência. Cada objeto passa a ter um preço em horas de vida, não em reais. E horas de vida são finitas de uma forma que reais não são. Quando essa percepção se torna automática, antes de qualquer compra significativa, você já está operando com uma clareza financeira que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Não porque são mais inteligentes, mas porque nunca aprenderam a traduzir preços no único recurso que não se recupera. A lei do alvo móvel e a adaptação hedônica explicam um fenômeno que muita gente chama de ingratidão, mas que é simplesmente neurologia. Você não é grato pela promoção porque o cérebro já normalizou aquilo. Não é que você não aprecia. É que o sistema nervoso foi projetado para se adaptar ao que existe e buscar o que falta. Reconhecer esse mecanismo não é pessimismo. É a única forma de interrompê-lo. Quando você sabe que o alvo vai se mover, pode escolher conscientemente não correr atrás dele. Pode escolher a linha no chão. Pode escolher o suficiente. A lei da riqueza silenciosa tem uma conexão com a quinta lei que raramente é nomeada. O ego que paga o imposto mensal em compras para impressionar é o mesmo ego que não consegue dizer não quando não pode dizer sim sem parecer menos. É o mesmo ego que define o valor pelo que exibe. E quando você para de pagar esse imposto, a liberação não é só financeira. É uma forma de não precisar mais da aprovação alheia como validação do que você vale. As pessoas verdadeiramente ricas quase nunca ostentam. São silenciosas, discretas, blindadas contra a opinião alheia. Entendem que a segurança real vem de ter reservas que ninguém vê. Existe uma razão pela qual a maioria das pessoas nunca para fazer o cálculo de conversão de tempo. Porque quando você faz, a lista de coisas que realmente vale as horas de trabalho encolhe dramaticamente. E isso exige uma decisão incômoda sobre o que você quer realmente e o que você está comprando, porque a propaganda, a comparação com outros e o hábito normalizado de consumo instalaram um desejo que nunca foi genuinamente seu. O cálculo não é para paralisar o consumo. É para tornar cada gasto uma escolha consciente e não uma resposta automática a um estímulo. A dicotomia do controle que Epicteto ensinava tem uma aplicação específica para o ciclo de trabalho-consumo que deixa tanta gente exausta. O que está sob o seu controle é a qualidade do trabalho que você entrega, as habilidades que você constrói, as decisões de gasto que você toma, a forma como você reage às condições do mercado. O que não está é o estado da economia, a decisão do Banco Central, o humor do seu chefe, o ciclo do mercado. Gastar energia no segundo grupo é a forma mais eficiente de parecer ocupado sem construir nada. Redirecioná-la para o primeiro é o que separa quem avança de quem gira. A lei da riqueza silenciosa tem uma dimensão que vai além do ego. Tem a ver com clareza sobre o que você genuinamente quer versus o que foi instalado como desejo por fontes externas. A propaganda de 60 anos ensinou que status externo é a medida do sucesso. O algoritmo aprendeu exatamente quais imagens geram mais inveja e comparação. E o resultado é uma geração inteira cujos desejos foram parcialmente sequestrados por forças que nunca tiveram o bem-estar de ninguém como objetivo. Recuperar o governo sobre o que você genuinamente quer é um ato de soberania tanto financeira quanto pessoal. O teto financeiro como ferramenta tem um efeito que leva semanas para aparecer completamente. No começo, parece abstrato. Você escreve um número, olha para ele e a vida continua igual. Mas quando o hábito de perguntar isso me aproxima ou me afasta da minha paz se instala antes de cada decisão de consumo, a qualidade das escolhas começa a mudar. Não porque você se tornou frugal por imposição, porque você passou a ter uma bússola interna que não existia antes. E bússola interna muda o destino ao longo do tempo, mesmo quando cada passo parece pequeno. A lei do inverno voluntário tem um aspecto que Sêneca descrevia com precisão. A liberdade de quem não tem medo de perder o conforto é uma liberdade que ninguém pode comprar diretamente.
Ela só existe como resultado de ter confrontado o medo, de ter sobrevivido à simulação e descoberto que o fantasma era feito de fumaça. Não há atalho. Não há maneira de chegar à liberdade de não temer sem ter enfrentado o que você temia. Por isso a prática é física, concreta, desconfortável. Porque o insight intelectual sobre o medo não desfaz o medo. A experiência sim. A sequência das primeiras 5 leis tem uma lógica interna que vale nomear. A lei da moeda invisível te lembra que o tempo é o ativo mais valioso. A lei do alvo móvel te mostra por que mais nunca parece suficiente. A lei do inverno voluntário desfaz o medo da ruína que governa decisões. A lei do território fechado para o desperdício de energia em reclamações. E a lei da riqueza silenciosa expõe o imposto do ego. Juntas, essas 5 leis limpam o terreno. Removem as ilusões que mantêm as pessoas presas em ciclos financeiros que se parecem com movimento, mas são apenas girar no mesmo lugar. Existe algo sobre o ciclo trabalha mais, ganha mais, gasta mais, deve mais que tem uma mecânica específica. Ele é autossustentável. Quanto mais você trabalha, mais precisa de confortos que compensem o esforço. Quanto mais confortos você acumula, mais precisa trabalhar para sustentá-los. E o ciclo se fecha. A saída não está em trabalhar menos, necessariamente. Está em questionar o que o trabalho está financiando. Quando você para de financiar a imagem e passa a financiar a liberdade, a equação muda inteiramente. Você trabalha, mas trabalha por algo genuíno, não por aprovação de pessoas que nem percebem. O que torna as 10 leis do dinheiro estoicas diferentes de dicas financeiras convencionais é o ponto de partida. Dicas financeiras convencionais assumem que o problema é técnico. Falta de conhecimento sobre investimentos, orçamento ruim, gastos mal planejados. O estoicismo começa do outro lado, a relação emocional e psicológica com o dinheiro. Porque quem resolve o problema técnico sem resolver o psicológico tende a repetir os mesmos padrões em circunstâncias diferentes. Quem resolve o psicológico descobre que o técnico é muito mais fácil do que parecia. O ciclo que mantém a maioria das pessoas presas financeiramente não começa no banco. Começa na cabeça. Começa na adaptação hedônica que normaliza o que tem e anseia pelo que não. Começa no medo da ruína que governa decisões como se a catástrofe fosse iminente. Começa no ego que precisa de objetos para comunicar valor. Começa na energia desperdiçada reclamando do que não está sob o controle. Essas 5 fontes, identificadas pelas primeiras 5 leis, estão em operação o tempo todo. E como operam silenciosamente, a maioria das pessoas nunca as questiona. Só sente o resultado, a sensação de estar sempre correndo sem chegar. A ferramenta do inverno voluntário é física por uma razão específica. O medo financeiro mora no sistema nervoso, não no intelecto. Você pode entender intelectualmente que provavelmente sobreviveria a uma demissão e ainda assim sentir pânico ao pensar na possibilidade. O insight cognitivo não desfaz o medo instalado no corpo. A experiência sim. Quando você come simples por um fim de semana e percebe que o mundo não desmoronou, que você continuou funcionando, que dormiu e acordou no dia seguinte. Essa experiência atualiza o sistema nervoso de uma forma que nenhuma argumentação consegue. A lei da riqueza silenciosa não pede que você pare de ter coisas boas. Pede que você pare de ter coisas apenas para que outros vejam que você as tem. A diferença parece pequena na teoria e é enorme na prática, porque uma coisa comprada por valor genuíno contribui para a vida. Uma comprada para impressionar drena recursos, gera dívida e aumenta a dependência da validação externa. E a soma dessas escolhas ao longo de meses e anos determina se você está construindo liberdade ou financiando uma prisão elegante. Aplicar uma das 10 leis hoje muda o rumo. Aplicar todas, ao longo do tempo, muda a vida. Não de forma dramática e imediata. De forma consistente e silenciosa, da mesma forma que a macieira constrói a raiz no escuro antes de o fruto aparecer. Devagar, com cada decisão alinhada com quem você escolheu ser, tudo muda. Você usa o dinheiro ou o dinheiro usa você?
Essa é a pergunta. Responde com honestidade. É o mais caro que existe, e você paga voluntariamente todo mês. A riqueza está a serviço do homem sábio, mas comanda o tolo. Sêneca. Qual dos dois você é agora? 60 segundos. É o que leva para transformar reclamação em construção. O suficiente definido hoje é a fundação de tudo que vem depois. Não são os objetos que você compra. São as horas de vida que você paga por ele. O medo da pobreza destrói mais vidas do que a pobreza em si. O carro novo vira só o carro. A promoção vira ansiedade pela próxima. O apartamento maior vira só o lugar onde você mora. E o alvo pula 10 metros para frente, de novo. E de novo. Proteger o seu tempo com a mesma ferocidade que você protege o saldo bancário é o começo de tudo. Aquilo que você compra para impressionar, você está pagando com pedaços do seu tempo na terra. A ferramenta do espelho invertido. Se ninguém nunca soubesse que eu comprei isso, eu ainda compraria? Se não, o ego tentou assinar seu cartão. Você está pagando por objetos com pedaços da sua vida. Reconheça isso. Hoje mesmo. A escravidão moderna não usa correntes de ferro, usa vitrines. E você paga o aluguel delas voluntariamente. A lei do inverno voluntário. Escolhe um fim de semana e vive como se tivesse perdido tudo. No final, pergunta: era esta a condição que eu temia? A lei do alvo móvel. Defina hoje o que é o seu suficiente. Escreve. Assina. Esse número é a sua linha no chão. O tempo não aceita segunda chance. Nenhum homem na história comprou de volta uma hora que passou. Isso muda tudo. A riqueza verdadeira não é poder comprar tudo o que quer. É treinar a mente para finalmente não querer quase nada do que tentam te vender. 5 leis. Terreno limpo. Agora constrói. Você não é ganancioso. Você é humano. E o seu cérebro foi programado para nunca se contentar. Reconhecer isso é a saída. Quando o medo da ruína evapora, chefes tóxicos perdem o poder. Riscos novos param de paralisar. Essa é a liberdade real. As pessoas verdadeiramente ricas quase nunca ostentam. São silenciosas, discretas, blindadas contra a opinião alheia. Segurança real vem de ter reservas que ninguém vê, não de ter vitrines que todo mundo admira. Devagar, com cada lei aplicada, a relação com o dinheiro muda. Tudo muda. Nós fomos treinados para proteger a moeda errada. Vamos reaprender. Você ganha mais, gasta mais, deve mais. A equação muda quando você questiona o que o trabalho está financiando. O suficiente declarado hoje é a única linha de chegada que não se move. 60 segundos para transformar reclamação em construção. Não é muito. É o suficiente para mudar o hábito. A lei do território fechado. O que está dentro do seu muro é o seu império. Cuida do seu império. Compre liberdade em vez de aplauso. Aplauso é barulho que passa. Liberdade é silêncio que fica. A riqueza está a serviço do homem sábio, mas comanda o tolo. Você está trabalhando mais do que nunca. O problema não é a quantidade de trabalho. É o que esse trabalho está financiando. Epicteto tinha 0 e era mais livre do que você com muito mais. Isso não é acidente. O medo silencioso que dita 9 em cada 10 decisões financeiras tem nome. Medo da ruína. Quando você o enfrenta de verdade, ele perde poder. O fantasma que te controlava a vida inteira era feito de fumaça. A lei do território fechado é a mais simples e a mais subestimada. O que você controla merece 100% da sua energia. O resto, nenhuma. 5 leis. Terreno limpo. Agora você constrói. Agora você tem as 5 primeiras leis. O terreno está mais limpo. As próximas 5 constroem sobre ele. Não são as coisas que te prendem financeiramente. É a relação que você tem com elas. Liberdade financeira real. Não poder comprar tudo. Não precisar de nada específico para saber que você está bem. Tudo realmente muda, devagar. Devagar, com cada lei aplicada, tudo muda. Já, agora. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo de trabalhar mais, ganhar mais, dever mais e nunca sentir que é suficiente, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a identificar o alvo móvel que te mantém correndo sem chegar, a construir o teto financeiro que para o ciclo e a criar, com cuidado genuíno,
e com a consistência que esse processo pede, a relação com o dinheiro que os estoicos descreviam. Você manda nele, não o contrário. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que trabalha o dia todo e ainda sente que está ficando para trás. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.